Armagedon, o cenário para a manifestação do antimachia e a nova ordem mundial. Shalom, meus irmãos. Preparei mais esse vídeo para os irmãos para falarmos agora da sexta praga, que também é a sexta trombeta, que é a guerra do Armagedon, a sexta praga. Apocalipse 16, 12 a 16 e Zacarias 14, de 1 a 2. O profeta diz que a sexta praga será derramada sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secarão para dar passagem aos reis que vêm do Oriente. Então sairão da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, para regimentar os reis da terra para a grande guerra do grande dia de Deus. A secagem do rio Eufrates permitirá a marcha da Rússia e da China, que são os reis do Oriente, para invadirem Israel, para invadirem a Terra Santa, para cumprirem a profecia. E isto, irmãos, está se configurando nos nossos dias, porque Jerusalém se tornou uma pedra pesada para todos os povos da terra, como diz a profecia de Zacarias capítulo 12 e versículo 3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Hoje nós vemos claramente o prelúdio do cumprimento desta profecia, e Jerusalém é o centro ou o pivô central de todas as discórdias do mundo islâmico contra o Ocidente. O ataque terrorista contra os Estados Unidos foi motivado pelo apoio dos Estados Unidos a Israel. E isso vem acontecendo desde que Israel foi criado pelos ingleses e americanos através da ONU. Não é? Um Estado que na verdade é Illuminatis, o falso judaísmo, que é justamente para devastar a Terra Santa e devastar o verdadeiro povo do Eterno. Desvendando a profecia. Os capítulos 12, 13 e 14 de Zacarias se referem aos juízos do nosso Senhor Yehoshua HaMashiach. E tem estreita analogia com Apocalipse capítulo 14, 15 e 16. O capítulo 14 de Apocalipse, do versículo 1 a 5, fala das promessas divinas para os vencedores. Do versículo 6 ao 13, fala da última mensagem de advertência ao mundo. Do versículo 14 do capítulo 14 até o versículo 4 do capítulo 15 de Apocalipse, fala da vinda do Adonai Yehoshua e de como ele dará ordem a seus anjos e estes exterminarão com os ímpios da terra e trará a salvação. No capítulo 16 de Apocalipse é mostrado detalhadamente todo o desenrolar da grande guerra de Armagedon. E é durante a guerra do Armagedon que o Eterno derramará as 7 pragas, a sexta praga. E conforme descrito em Apocalipse 16, 12 a 16 e Zacarias 14, 1 e 2. A profecia diz que a sexta praga será derramada sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secarão para dar passagem aos reis que vêm do Oriente. Então sairão da boca da besta, da boca do dragão, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigirão aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a grande guerra do grande dia do Elohim Todo-Poderoso. Esse grande rio Eufrates está secando, irmãos. A bacia do rio Eufrates, que nós sabemos, compõe a Síria, o Iraque, a Turquia, e está ali, próximo ao Armagedon. E dá passagem à Rússia e à China, os quais virão para invadir Israel, segundo todas as profecias indicam. O falso profeta, através do califado islâmico, está conduzindo a secagem do rio Eufrates.
está promovendo aí todas as atrocidades necessárias para provocar a grande guerra, para convocar os reis da terra para a grande guerra do Deus Todo-Poderoso. Oh, meus irmãos, as profecias estão se cumprindo. E Israel é a pedra pesada. Israel se tornou a grande pedra que atrairá todas as nações da terra para a grande guerra do Deus Todo-Poderoso. Uma pedra pesada para todos. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Para a revista Isto É e para a televisão russa, Terceira Guerra Mundial já começou. E a Rússia está se preparando para isso. A Rússia está provocando os americanos e provocando outros países ocidentais para a guerra, para a grande guerra. E eles estão em tremendo exercício militar. Todos os sites de notícia estão noticiando isso. A Terceira Guerra Mundial já foi anunciada. Então, aí está, meus irmãos. E agora o Jair Bolsonaro foi eleito e se aliou com os americanos e com Israel, com os Illuminatis, justamente para tomar um partido do lado desta guerra. E aí está, irmãos. Nós sabemos que os irmãos viram aí na campanha presidencial que o próprio Cabo Daciolo, ele alertou para isso, que há uma grande ameaça mundial de guerra, um conflito sem precedentes que está ameaçando o mundo. Nós vamos ver aqui, nesses vídeos que eu estou mostrando a vocês, algumas das cenas que são mostradas, alguns documentários que são mostrados na internet, em vários sites de notícia. Tudo isso aí são exercícios militares envolvendo a Rússia, a China, a Coreia do Norte, Sibéria, e eles se posicionando. Sabemos que a Rússia tem posicionado aviões de guerra aqui pertinho, na Venezuela, e também na Síria, no Iraque, e enfim. Então, meus irmãos, e também a Rússia vem apoiando veementemente o Irã, e o Irã tem atacado Israel, Israel tem atacado o Irã, e aí está, meus irmãos. Todas estas coisas vêm acontecendo, e a pergunta que eu faço é simples. Será que ninguém está vendo? Será que ninguém está acompanhando o noticiário? Será que ninguém está acompanhando e entendendo os acontecimentos mundiais, para onde está se encaminhando? O cumprimento da sexta trombeta, a voz da sexta trombeta, a voz da sexta praga, porque as 5 primeiras pragas, como eu já mostrei em vídeos anteriores, irmãos, já se cumpriram. Estão se cumprindo. E agora está faltando só isso para a vinda do Adonai Yehoshua HaMashiach, só está faltando estourar essa guerra. E aí, quando estourar essa guerra, vai ser implantado a nova ordem mundial, vai ser a manifestação do anti-Mashiach, e aí então o reinado de 3 anos e meio do anti-Mashiach vai ser então a grande tribulação como nunca houve no mundo desde que o mundo é mundo. Irmãos, eu sei, muitos podem pensar, o pastor Josué está fantasiando, o pastor Josué está exagerando, está produzindo sensacionalismo, mas, irmãos, as imagens estão aí. As imagens estão aí para quem quiser ver. Isso não é um mero exercício militar, não. Isso são preparativos de guerra. O Cabo Daciolo avisou, mas ninguém viu. Tanto que o Cabo Daciolo foi um dos últimos dos candidatos a receber voto na campanha, né? Todos preferiram votar no Illuminati. Então, mas aí está. Então, a nova ameaça global, o Cabo Daciolo avisou. E aí está, meus irmãos. Aí está. O que ele avisou
está se cumprindo. Os Illuminatis estão aí, ó. Os Illuminatis. Os Illuminatis estão ameaçando a paz da Terra. Vão invadir a Venezuela, enfim, exercícios militares com tropas russas no movimento Vostok, envolvendo exércitos siberianos, russos e chineses. E isso foi o que o Cabo Daciolo falou que estaria acontecendo. E logo em seguida foram pesquisar e comprovaram. Foi comprovado que isso está acontecendo e a guerra está anunciada. É só uma questão de tempo até que ela estoure de fato. Mas o tabuleiro está sendo montado para o grande jogo de guerra. O tabuleiro está sendo montado e a guerra está sendo anunciada. E a única coisa que está faltando é a declaração oficial, é o estouro, quando o mundo será pego de surpresa. De repente amanhecerá o dia e você vai ligar a televisão e assistir. Olha, tal país foi atacado e tal país está respondendo o ataque de tal país. E a guerra começou. Irmãos, isto vai acontecer, é profecia, eu não estou falando de fantasia, não estou inventando alarme, não estou com alarmismo, mas as imagens estão aí, irmãos. Quem quiser ver, que veja. E os irmãos já viram que o Jair Bolsonaro enviou tanques e aviões e tropas para a fronteira de Roraima com a Venezuela? Oficialmente não se diz nada, mas é um acordo feito com os Estados Unidos, com o Trump, né, para apoiá-lo numa possível invasão na Venezuela. E quando isso aconteceu, os russos já estão lá. Os irmãos estão sabendo? Assistiram a notícia? É bom assistir o noticiário, irmãos, é bom assistir o noticiário. Mas aqui na Venezuela é apenas também uma cortina de fumaça, porque a verdadeira ameaça está em Jerusalém. Está em Jerusalém. E vocês já ouviram falar que o Bolsonaro está querendo mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém? Pois é. Pois é, né, meus irmãos? Pois é. Então, meus irmãos, Jerusalém é uma pedra pesada para todos os povos. As profecias têm que se cumprir, não tem como impedir o cumprimento da profecia. A profecia vai se cumprir e está se cumprindo. E ao pé da letra. Aí está, meus irmãos. Olha, a Síria, enfim, Israel em guerra com o Irã, já atacou tropas do Irã na Síria. E isso aí, para se desenrolar desses ataques convencionais para um conflito nuclear, por exemplo, é um passo. Porque a profecia diz que nessa guerra se acabará 1/3 da população da Terra. Os irmãos já imaginaram o que significa 1/3 de 7 bilhões de moradores da Terra? Pois é, estamos falando de bilhões de pessoas que vão morrer em uma guerra nuclear, em uma guerra mundial, em um Armagedon. Em um Armagedon, meus irmãos. Então, isso vai acontecer, isso está se desenhando no mapa, está se desenhando aí, ó. Turquia, Síria, Irã, Iraque, Israel. Esse é o cenário do grande tabuleiro de xadrez que está sendo montado para o quebra-cabeça dos últimos dias. E Jerusalém é a pedra pesada para todos os povos e que atrairá todas as nações para um vale chamado Armagedon, Meguido. E é ali que o Senhor Yehoshua doutrinará as nações que se rebelaram contra ele e que vieram contra o seu povo, contra
o povo do Eterno. E quando eu falo o povo do Eterno, não estou falando desse Jerusalém que está lá, não, porque eles é que estão provocando a guerra. Esse Jerusalém falsificado, esse Israel falsificado. Porque Jerusalém está invadida, irmãos. O povo que mora em Jerusalém, o povo que mora hoje lá em Jerusalém, não é o verdadeiro povo do Eterno. Esse Netanyahu que vocês estão vendo aí, não é do Eterno. Isso é Illuminati, é maçônico. Isso aí está causando todas as tribulações da terra. E aí é um invasor que está lá na Terra Santa para provocar tudo isso aí que vocês estão vendo. E agora, irmãos, e atribular o povo do Eterno. Mas tem que se cumprir, irmãos. Tem que se cumprir. O senhor Yehoshua avisou. A Rússia, irmãos, está se preparando para ir para lá. Como já tem tropas na Síria, e já avisaram, o general russo já avisou que vai derrubar aviões americanos na Síria. E aí, porque os americanos estão intervindo nos interesses russos na Síria. E aí está. Meus irmãos, muitas coisas para acontecer em muito pouco tempo. Quando isso, de fato, começar a acontecer, haverá muitas e muitas coisas. Aí o xadrez sendo montado, irmãos. O tabuleiro está posto. O tabuleiro está aí, ó. Então as pedras estão sendo montadas. Aí, ó. A França se unindo com a Alemanha. Sabe para quê? A Alemanha se unindo com a França para discutir, sabe o quê? A formação de um exército europeu. Um bloco europeu da União Europeia formando um exército. Um exército, não é o exército francês e nem alemão, não. É o exército europeu. Olha, a criação de um exército europeu. Para que será, hein, irmãos? Para tomar parte neste grande tabuleiro de xadrez que está sendo montado pela Rússia, pela China, pelos americanos, pelos ingleses. Os ingleses já tomou partido do lado dos americanos e estão se desligando da União Europeia para, enfim, olha só, meus irmãos, está tudo se desenhando para a grande... O Japão já está também se preparando para se defender contra a Coreia do Norte e contra a China. Aí os japoneses treinando. Então, o mundo inteiro está se movimentando. A finalidade desse vídeo, meus irmãos, é alertar o povo do Eterno para se movimentar também. Vamos nos posicionar, vamos preparar a nossa vida espiritual, colocar a nossa vida em ordem, porque a ordem é: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Não estou falando para tomar partido de nenhum lado dessa guerra que está vindo aí, não. Porque todos os dois lados, todos os milhares de lados que estão se desenhando aí, todos esses lados aí é demônio contra demônio. Enfim, não tem um lado certo e um lado errado, não. É tudo errado mesmo. É tudo cumprindo profecia. Agora, o posicionamento do povo do Eterno, que eu me refiro aqui, e me refiro com bastante propriedade, é o lado da nossa preparação espiritual para estarmos prontos para o grande dia do nosso Elohim Todo-Poderoso, o nosso El Shaddai e Yehoshua HaMashiach, que virá fazer juízo de todas as nações. Então, irmãos, vamos nos preparar. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque o Armagedon está desenhado. O grande tabuleiro do Armagedon. O Armagedon é o cenário para a manifestação do Antimachia e a nova ordem mundial. E aí a pergunta é: de que lado você vai estar neste dia? Então, meus irmãos, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe, comente e vamos nos preparar para o grande dia de nosso Elohim, de nosso El Shaddai Todo-Poderoso. Shalom, shalom.